Paz e a graça do Eterno a todos. Amados, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para juntamente com vocês nós estarmos meditando na palavra do Eterno. Meu nome é Silvio, você está no canal O Reino de Deus está dentro de vós. Eu quero pedir a você que está aqui pela primeira vez para nos ajudar, se inscrever em nosso canal, não sair sem deixar um like, deixar um comentário para nos ajudar na evangelização. Se você já é inscrito em nosso canal, também eu lhe peço, não saia sem dar um joinha, sem deixar um comentário, para que assim possamos engajar no YouTube e conseguirmos alcançar mais pessoas e falarmos acerca da palavra do Eterno. Nós estamos em uma série de estudos que o nosso propósito aqui é mostrar se Jesus de Nazaré de fato era o Cordeiro de Deus ou se ele não era o Cordeiro de Deus. Este é o terceiro vídeo da série. No vídeo passado nós mostramos que Jesus de fato foi separado, assim como está escrito no livro de Êxodo, que o Cordeiro deveria ser separado 4 dias antes da sua morte. Então, nós conseguimos provar nas Escrituras que Jesus, de fato, foi separado 4 dias antes. Mas essa não era a única característica do Cordeiro. O Cordeiro tinha que também cumprir alguns outros requisitos. Nós estaremos falando aqui em mais um dos requisitos hoje. Estaremos mostrando se, de fato, ele era o Cordeiro de Deus ou se não era. Para isso, eu escolhi novamente aqui o Êxodo capítulo 12, vou ler hoje somente um versículo, por nós já temos lido na semana passada, e analisaremos e vamos ver se ele cumpriu esse outro requisito para ser o Cordeiro de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 5, diz assim: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Bom, então nós vamos aprender neste versículo aqui que aquele cordeiro da Páscoa que todos nós concordamos que apontava para o Messias, ele tinha que ser um cordeiro sem defeito. Eu convido vocês para nós hoje voltarmos para o capítulo 21 de São Mateus, ou seja, a partir do 21, para nós analisarmos se de fato ele era sem defeito ou se foi encontrado algum defeito nele. As Escrituras vão nos esclarecer. Vamos lá então, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 14, eu vou ler aqui apenas alguns versículos e depois nós vamos avançar para o capítulo 22 e o capítulo 23. Tentaremos fechar esses 2 capítulos hoje para que a gente possa compreender através das Escrituras se Jesus de Nazaré, se ele apresentou-se como um cordeiro sem defeito ou se ele tinha defeito, tá certo? Então vamos lá. Versículo 14 do 21 diz assim, ó: Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Esse texto nós lemos semana passada e analisamos ele em outro aspecto, porque semana passada nós estávamos lendo para saber se de fato cumpriu-se 4 dias que Jesus, o cordeiro, havia de ser separado antes de ser morto, antes dele ser imolado. E partindo desse último versículo que nós lemos aqui, nós vimos aqui o primeiro dia. O versículo seguinte, que é o 18, ele vai mostrar que cedo de manhã Jesus retorna a Jerusalém, quer dizer, o segundo dia.
né? Mas esse é um assunto que foi tratado no vídeo passado. Hoje nós estamos vendo aqui, somente para efeito de contexto, que Jesus, no primeiro dia, ele entrando no templo, vai comparecer ali vários cegos, aleijados, coxos, e ele vai curar todos eles. E daí surge-se esse versículo que nós vamos ler aqui agora no 21, no versículo 23, que diz assim, olha, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando-lhe, com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu esta autoridade? Então, estas coisas que eles haviam perguntado é sobre aquelas curas que ele tinha feito no dia seguinte no templo. Então, assim que ele chega no templo, estava ali ensinando, aproximou-se dele os sacerdotes, os principais sacerdotes, ele fez esta pergunta. Então, começa aqui agora a provação, começando-se pelos sacerdotes, que era a religião oficial da época. Vai chegar até ele e vai lhe perguntar com que autoridade Jesus fez aquelas coisas, curou e estava ensinando no templo. A resposta de Jesus não houve para eles. Deixou que eles mesmos compreendessem a sua obra por eles mesmos. Agora é interessante notarmos que no diálogo que eles tiveram ali, tentando receber de Jesus uma resposta, Jesus colocou eles numa situação em que eles não conseguiram reprovar a conduta de Jesus. Jesus vai conversar com eles e vai falar com eles acerca do batismo de João. Pergunta para eles se o batismo de João era dos homens ou era de Deus. Eles ficaram numa situação tão embaraçada que eles não conseguiram responder. Jesus também não respondeu a pergunta que eles fizeram. Quem tinha dado autoridade para ele? Por que Jesus não respondeu? Porque Jesus não estava ali naquele momento para falar de si mesmo. Quem tinha que dar testemunho se ele não tinha defeito era as próprias pessoas que estavam cercando a ele naqueles dias, nos 4 dias que eles estavam ali. Eles é que tinham que investigar e ver se ele tinha defeito ou não. E no crivo dos sacerdotes ele passa, porque eles não conseguem acusá-lo de nada. Prosseguindo aí, Jesus vai proferir 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola dos 2 filhos. Esta parábola é para aqueles dias e para os nossos dias, porque ele vai falar a respeito daquelas pessoas que falam com seus lábios que serve ao Eterno e na prática não fazem, e aqueles que parecem que não vai fazer, que não falam que vai fazer e na prática fazem. Esta primeira parábola, ela vai servir para os 2 tempos, para o passado e para o presente. E é tempo de nós analisarmos em que momento nós estamos nesta parábola, ou quem somos nós diante desta parábola. Se nós somos aqueles que falam e não fazem, ou somos aqueles que parece que é até negligente com a palavra, mas estamos realizando aquilo em que o Eterno nos mandou fazer. Então, a primeira coisa que ele faz é esta parábola, a parábola dos 2 filhos. Em seguida, ele vai falar a parábola dos lavradores maus. Esta parábola, ele vai apontar diretamente os líderes religiosos daquela época. Ele vai apontar diretamente para eles, a ponto de que no final desta parábola,
vai estar escrito assim, versículo 45 e 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam o que era a respeito deles que Jesus falava. E quanto buscavam prendê-lo, temeram as multidões, porque estas consideravam como profeta. Então, na segunda parábola, ele vai falar para os sacerdotes, para os líderes religiosos daquela época, que haviam matado os profetas que o Eterno havia enviado antes, e que agora o Eterno havia mandado o seu filho, e também eles haveriam de matar o seu filho. Eles entenderam que o Messias estava falando com eles. E a partir dali, eles vão buscar prender o Messias. Mas também não acharam nada contra ele para o contradizer. Saindo-se... Aí depois ele vai falar sobre a parábola das bodas. A primeira parábola, ele vai falar uma parábola que serve para os dois tempos, para o passado e para o presente, que é a parábola dos dois filhos, que um diz que ia fazer a vontade do pai, aquilo que o pai estava mandando e não fez, e o outro diz que não queria fazer e foi lá e fez. Depois ele vai falar com os escribas fariseus, vai falar com os líderes religiosos da época, mostrando para eles que desde o princípio eles são homicidas, que eles haviam matado os profetas e agora iriam matar também o Filho do Eterno. E na terceira parábola e última que ele está falando aqui, ele vai falar acerca das bodas. Ele vai falar acerca da vocação agora não dos líderes religiosos apenas, mas da nação de Israel, a vocação que eles tinham para a salvação, que eles foram escolhidos e que o rei os convidou para o banquete e cada um deu uma desculpa e não quis. Eles rejeitaram a salvação. E nesta parábola ele vai nos colocar nesta ceia, que uma vez eles rejeitando a salvação, foi aberto para nós a porta da graça. Mandou que buscasse todas as pessoas nos becos, nas ruas, os ébrios, como ele nos encontrou um dia. Mandou que chamasse e os convidasse para as bodas, porque os primeiros convidados não eram dignos. Então nos convidou para esta festa. Mas também ele não vai, de forma nenhuma, nos isentar. Porque diz ali que o rei entrando no salão, ele vai encontrar um homem ou uma pessoa que não está com roupa nupcial. E ele vai perguntar para ele por que ele não está com roupa nupcial. Nos mostrando a responsabilidade que nós temos perante o mundo, a responsabilidade que nós temos por representar este reino, ou pelo convite que nós recebemos para fazer parte das bodas. Mas o certo é que até aqui nada foi encontrado para acusá-lo. E continuando, agora no capítulo 23, entramos no 22, eu quero ler aqui o 11, só para nós, o versículo 11 do 22, só para que a gente possa entender. Entrando, porém, o rei, para ver por que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele não desceu.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é uma coisa que ele vai falar, está um pouquinho fora do que a gente queria falar, mas o versículo é oportuno. Porque ele vai mostrar que o não estar vestido com as suas vestes brancas, as suas vestes adequadas neste reino, se você não cuidar das suas vestes espirituais, o seu final pode ser estar amarrado e lançado nas trevas exteriores. Quando nós chegarmos no capítulo 25, você vai ver que as 10 virgens, 5 delas não entraram nas bodas, mas ali não faz menção da salvação delas. Não faz menção que elas foram lançadas nas trevas exteriores. Mas aqui faz. Então as nossas vestes espirituais nós temos que cuidar dela. Foge um pouquinho do que nós estamos falando, que é a aprovação de Jesus, a aprovação de Jesus de Nazaré como um cordeiro sem defeito. Vamos aí continuando aqui, né? Houve os sacerdotes, foram falar com ele e não conseguiram nada. Aqui eles vão mandar, no versículo 15 aqui, então vai falar aqui, ó, veio os sacerdotes primeiro, depois veio os fariseus. E nenhum deles acharam nenhum defeito nele. E aqui no versículo 15 do 22 diz assim, ó, então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Eles queriam surpreender. E se eles tivessem surpreendido, o cordeiro teria defeito. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Estas palavras não é Jesus quem está proferindo. Agora aqui, quem está proferindo estas palavras são os herodianos. Os terceiros, primeiro veio os sacerdotes, representando a religião, representando o povo, a religião de Israel, representando os guardadores do templo. Depois veio os fariseus, representando a religião renovada da época, porque os fariseus surgiram-se como uma renovação para o povo na época. E agora aqui vem os herodianos, representando a parte civil, porque eles vão falar acerca de tributo. E também foram reprovados. Ou também não encontraram nenhuma maneira para acusar, nenhum defeito encontraram no cordeiro até aqui. Este é o segundo dia que o cordeiro estava separado, já tinha sido investigado pelos fariseus, tinha sido investigado pelos sacerdotes, e agora os herodianos estão investigando e também não conseguiram achar nada. Depois deles, veio aqui no versículo 23, diz assim, olha, naquele dia aproximou dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Aí eles vão falar com ele, vão fazer uma parábola, vão contar para ele uma história acerca do irmão dos 7 irmãos que morreram e tiveram a mesma mulher. Jesus agora aqui vai tratar com eles e vai falar acerca de vida eterna. E também eles não terão palavras para reprová-lo. Porque eles é uma das primeiras vezes que vai ser tratado aqui sobre vida eterna, porque no passado, na antiga aliança, você não vê falar em vida eterna. E aqui quando eles era hábito dos judeus, né, falar que servia o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, e Jesus aqui vai mostrar para eles
que ele não é Deus. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E vai fazer com que eles calem. E também eles não encontram nenhum defeito nele. E saindo esses, volta aos fariseus. Diz aqui, olha. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, eu estou lendo o versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar o saduceu, reuniram-se em concílio. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então aqui novamente os fariseus agora vão fazer uso de um intérprete da lei para também prová-lo. E não encontrarão nenhum defeito nele. Aí, no versículo 41, muda-se. Eu vou ler aqui o versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Que pensais vós? Jesus é quem vai agora fazer a pergunta. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Essa palavra Cristo quer dizer ungido. De quem vocês pensam que o ungido é filho? E eles vão falar, é filho de Davi. E Jesus vai mostrar para eles nas Escrituras, fazer com que eles reflitam nas Escrituras e vai fazer com que eles percebam que o ungido não poderia ser filho de Davi, porque o próprio Davi o chama de Senhor. Como um pai chamaria o seu filho de Senhor. E daí então, Jesus vai passar agora no capítulo 23, ele vai passar a censurar eles. Mas até aqui, neste momento, não foi encontrado nada que pudesse desabonar o cordeiro. Então, o cordeiro não tinha defeito. Passando daqui do capítulo 25, eu poderia citar aqui, mas eu não quero alongar. Perceba que eu estou deixando o 23 para um próximo vídeo. Mas o que você vai encontrar a partir do capítulo 21 de São Mateus, se você... Primeira coisa, primeiro requisito, o cordeiro tinha que ser separado 4 dias antes. Ele foi. Segundo, não poderia encontrar nele defeito. Não conseguiram mostrar nada. Se nós passarmos para o 26, nós vamos ver que Herodes não conseguiu encontrar nada. Pilatos não conseguiu encontrar nada. Chegando eles a dar testemunho de que nada encontraram nele. Mas nós não vamos falar sobre isso, porque nós vamos, o dia que nós formos falar lá, neste capítulo, nós vamos relembrar este assunto. Mas a segunda parte de Jesus de Nazaré, ele é o Cordeiro de Deus ou ele não é o Cordeiro de Deus? No segundo teste ele passou. Ele foi separado 4 dias e não tinha defeito. Mas nós precisamos continuar buscando, porque também esse cordeiro tinha que ter somente 1 ano. É lógico que nós vimos pessoas ensinando, acho que a maioria, talvez você que esteja assistindo hoje, já ensinou sobre isso, ou acredita sim, que Jesus teve 3 anos ou 3 anos e meio de ministério. Mas isso eu estou até adiantando o próximo vídeo. Porque o cordeiro, ele tinha que ter 1 ano. E se de fato Jesus tiver 3 anos de ministério ou 3 anos e meio, acaba para ele no próximo vídeo. E nós vamos falar sobre isso. Eu agradeço a vocês por estar comigo até agora. Peço mais uma vez a vocês que me ajudem, que se inscrevam no nosso canal, que não saia sem deixar um comentário, sem deixar o like.
Até o próximo vídeo.